Olá, aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Análise Técnica de Ações. Nesta aula falarei sobre os tipos de gráficos, sobre as escalas e sobre os tempos gráficos. Bom, primeiro sobre tipos de gráficos. Existem hoje em dia dentro dos sistemas gráficos, do Home Broker, do XP Pro, das ferramentas profissionais de análise técnica, três tipos de gráficos basicamente. A gente tem aí o gráfico de linhas, o gráfico de barras e o gráfico de candles. Tá? O gráfico ele é importante porque ele é muito visual. Né? Você bate o olho, você olha para uma tela que tem um gráfico desenhado e já consegue ver muita coisa, consegue ver da onde o papel vem, para onde ele está indo, se está numa tendência de baixa, de alta, onde tem suportes e resistências, topos, fundos, enfim, uma série de informações podem ser rapidamente visualizadas através da plotagem do gráfico. O gráfico de linhas é bacana porque ele une os preços somente pelo fechamento, ou seja, nesse sentido ele é um gráfico mais pobre, ele não tem uma riqueza de detalhes tão grande, né? Porque se eu olho um gráfico diário, por exemplo, no modelo linha, eu só vejo o ponto, o preço de fechamento do papel naquele dia. Eu não sei qual foi o preço de abertura, eu não sei qual foi a mínima e a máxima do dia, eu não sei qual foi o preço médio do dia, nada mais, somente o preço de fechamento. O gráfico de linhas só me mostra isso, tá? Então é um gráfico extremamente pobre, mas ele é bom porque ele é bastante preciso, ou seja, porque essa linha vai passar no ponto, digamos assim, mais importante de um determinado preço de um ativo, que é o preço de fechamento. Qual é o preço mais importante de uma ação no dia? É o último preço do dia, tá? Porque aquele preço ali, ele reflete realmente tudo o que aconteceu durante o pregão, né? Todas as expectativas do mercado estão ali precificadas. Tudo que tinha que descontar já foi descontado. Então, aquele preço entende-se que é o preço mais justo de um ativo dentro de um determinado pregão. Então, o gráfico de linhas, independente dele ser de 10 minutos, 1 minuto, 20 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, ele sempre vai levar em conta o preço de fechamento deste período. Então, se é um gráfico diário, a linha passa pelo preço de fechamento do dia, ou seja, o preço das 17 horas, o último preço negociado. Se é um gráfico semanal, a linha vai passar exatamente no último preço de negociação da sexta-feira. Então, o que aconteceu na sexta-feira é o que impacta no fechamento. Gráfico de barras, esse já é um gráfico um pouco mais rico, um pouco melhor, ele já mostra abertura, fechamento, a máxima do dia, a mínima do dia, enfim, uma série de informações sobre o que aconteceu naquele período. E o gráfico de candles, ou candlestick, ele é o principal gráfico mais importante hoje utilizado no mercado, porque ele é bem mais rico, bem mais visual, né, muito prático e tem vários sinais que ele mostra, né, de reversão de mercado ou de continuação de uma determinada tendência. Exemplos, vamos lá. Gráfico de linha, pegamos aqui um gráfico da Ambev. Veja, esse é um gráfico diário da Ambev, onde você tem uma linha tracejada, uma linha traçada de forma contínua, tá, pelo preço de fechamento desse papel. Ali onde aparece esse gráfico no canto aqui, eu dei apenas um zoom para aumentar um pouco, para melhorar a visualização daquele determinado momento que eu demarquei no gráfico lá em cima. Tá? Então veja o movimento no gráfico de linha. Agora eu tenho um gráfico de barras, veja esse gráfico de Usiminas aqui. Eu tenho uma barrinha dessas que tem um traço esquerdo que mostra o preço de abertura e um tracinho à direita que mostra o preço de fechamento. Então, se eu tenho uma barra formada dessa maneira, como essa que está aparecendo agora aí para você, é uma barra de alta. Por quê? Porque a abertura é inferior ao fechamento. A abertura está aqui, o fechamento está aqui. Tá? Quando eu tenho o inverso, quando eu tenho essa pequena haste aí, digamos assim, esse tracinho marcado aí à esquerda, mais alto do que o tracinho à direita, é porque o papel caiu. A abertura está acima do preço de fechamento, ou seja, o primeiro preço do dia foi maior que o último preço do dia. Tá? Agora, dentro do dia, no intraday, o preço pode oscilar, então ele pode fazer uma máxima superior à abertura ou ao fechamento, e como ele pode fazer uma mínima inferior à abertura ou ao fechamento. Então, digamos,
nesse candle nessa barra, desculpa, de alta aqui. Você tem, por exemplo, uma ação abriu a, sei lá, R$10 no primeiro preço da manhã. Aí durante o dia negativou, ela veio aqui para 9,80, digamos. Aí voltou a subir, zerou, voltou aos 10. Começou a subir, foi a 10,10, 10,20, 10,30, bateu lá em 10,50 naquele dia. Voltou um pouquinho, fechou em 10,40. Ou seja, a mínima do dia foi 9,80, a máxima do dia foi 10,40, 10,50, desculpa. A abertura do dia foi R$10, fechamento do dia foi 10,40. Então, tudo isso eu consigo ver nessa única barrinha. No outro lado, mesma coisa. Digamos que aqui a abertura tenha sido a 10. Ele subiu um pouquinho, foi lá para, sei lá, 10,10. Depois caiu, zerou, negativou, veio a 9,50, fechou em 9,60. Então, veja aqui, fechamento inferior à abertura, dia de queda. Tá? Não necessariamente fecha no menor preço, mas fechou em queda naquele dia. Então, a construção de um gráfico de barras, é simples, porque veja, ela segue sempre essa lógica. Como eu falei, tracinho à esquerda mostra a abertura, à direita o fechamento. O que está acima do fechamento é a máxima do dia, o que está abaixo da abertura é a mínima do dia. Tá? Então, aqui a gente tem um movimento de vários dias, eu posso juntar tudo isso numa barra só. Por exemplo, eu posso pegar os 5 pregões da semana, tá, e condensar numa única barra que representa aquela semana. Eu tenho uma barra semanal. Tá? O gráfico semanal faz isso. Eu posso juntar todas as semanas do mês e fazer uma única barra, que é a barra daquele mês. Então, eu tenho um gráfico agora mensal. Tá? Como eu posso pegar o pregão do dia e abrir as barrinhas de minuto a minuto. Eu tenho um gráfico de 1 minuto cada barra daquelas. Dentro dos tipos de gráficos, também a gente tem um gráfico de candles, né? Está aí o exemplo do gráfico de barras, que a gente viu lá, o mesmo gráfico da Ambev, e está aí o gráfico de candles. O que é o candle? O candle, na verdade, ele se chama dessa maneira, porque candle, em inglês, né, seria uma vela. Traduzindo para o português, é uma vela. Por quê? Porque o formato é muito parecido com o da vela. Você tem o corpo da vela e você tem o pavio da vela. Que nesse caso aqui a gente não chama de pavio, a gente chama de sombra. Tá? Tem pessoas que chamam de outros nomes, de cabelo, de perna, de pavio, de não sei o quê. Mas o correto é chamar aquele traço a mais, acima ou abaixo, do candle em si, do corpo da vela, é uma sombra. Tá? Então, sombra para cima ou sombra para baixo. Então, veja, esses candles, por exemplo, azuizinhos aqui vazados, são de alta. Os vermelhinhos são de baixa. Veja como o gráfico fica bacana, fica visual, né? Quando você vê o vermelhinho, já sabe, opa, foi um dia que a bolsa caiu. Você vê o azulzinho lá vazado, ou verde, pode usar outra cor também, tá? Opa, foi um dia de alta. Tá? Então, veja, nesse caso aqui, você tem a abertura aqui, onde começa o candle, teve uma pequena baixa no dia, então fez uma mínima abaixo, depois voltou a subir, zerou, positivou, veio aqui em cima, fez a máxima do dia, caiu um pouquinho no final do pregão, fechou em alta. Então, entre a abertura e o fechamento, há a formação, o desenho do candle em si, da vela. E a máxima do dia fez a sombra para cima, a mínima fez a sombra para baixo. Num dia de queda, ele está totalmente pintado, plotado, no meu gráfico aqui em vermelho. Aqui na ilustração está em branco. Mas veja, ele abriu aqui, positivou em determinado momento, negativou durante o dia, veio até aqui embaixo, voltou um pouquinho e fechou em queda. Tá? Então, entre a abertura e o fechamento, o preço caiu, é porque foi um dia de baixa. Então, a abertura é maior que o fechamento, é o que caracteriza aquele pregão de baixa. Tá? Então, esse gráfico de candles é muito legal. Vários estudos que nós vamos realizar a partir de agora são relacionados, são baseados nesse gráfico de candles. Aí a gente vê o gráfico de candles da mesma Ambev, que nós vimos antes o gráfico de linha, vimos o gráfico de barras, o mesmo gráfico diário agora em candles. Veja, um gráfico muito mais visual, muito mais rico, né, muito mais interessante para se analisar no dia a dia. Tá bom? O mais utilizado hoje em dia, obviamente, é o gráfico de barras, de candles, desculpa. Segundo barras e depois o gráfico de linhas. Com relação à periodicidade gráfica, os períodos. Veja, uma pergunta que os alunos me fazem frequentemente é essa: professor, mas qual é o melhor gráfico? É o diário? É o semanal? É o de 60 minutos? É o de 30, de 15, de 5, de 1 minuto? O que é melhor? Veja,
Qual é o melhor remédio para curar uma doença? Depende da doença que você tem. Existem remédios e remédios. Para algumas doenças, alguns remédios não fazem efeito algum. Tá? Aqui é a mesma coisa. Qual é o seu problema? O que você precisa? Qual é o tipo de operação que você está realizando no mercado? A partir do momento que você responde essa pergunta, eu vou te dizer qual é o gráfico que você vai utilizar. Ah, professor, eu quero fazer operações de day trade, eu quero comprar e vender no mesmo pregão, fazer operações especulativas, rápidas. Nesse caso, faria sentido usar um gráfico diário? Nesse caso, faria sentido usar um gráfico semanal, mensal, anual? Não faria sentido algum, gente. Se a operação é day trade, eu preciso de um gráfico que expresse o que está acontecendo no curtíssimo prazo. E um gráfico que mostra o que está acontecendo no curtíssimo prazo é um gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, de 10, 15 minutos. É esse o gráfico que eu vou utilizar para operar o day trade. Agora, eu quero fazer operações de position trade, operações que eu vou ficar posicionado durante semanas, meses, talvez anos. Neste caso, faria sentido olhar um gráfico de 1 minuto? Faria sentido olhar um gráfico de 30 minutos? Não faria sentido algum. Então, se a estratégia é posicionar-se para longo prazo, gráficos longos, um gráfico diário, por exemplo, pode ser perfeito para você. Um gráfico semanal pode expressar bem a tendência que o mercado está assumindo. Então, esse deve ser o caminho para a escolha do melhor gráfico. Primeiro você precisa entender qual é a modalidade operacional que você vai fazer, qual é o teu objetivo, se é de curto, médio ou longo prazo, né, dentre as operações, e aí sim você vai escolher um gráfico que seja adequado à sua necessidade, tá bom? Então, gráficos mais curtos ou mais longos. Dentro dessa periodicidade, então, a gente tem os intraday, os tempos mais comuns, mais utilizados, é o de 1 minuto, 5, 15, 30, 60 minutos ou até 120 minutos. Mas tem gráfico também de 10 minutos, tem gráfico de 90 minutos, enfim. Aí você tem várias opções, há um leque de opções hoje em dia dentro dos sistemas técnicos gráficos para serem utilizados. Para operações muito rápidas, eu gosto bastante do gráfico de 5 minutos, para quem vai fazer day trade, por exemplo. Tá? Olhando para um cenário um pouquinho mais conservador, 15 minutos pode ser um bom gráfico também. Para quem vai operar estratégias de swing trade ou position trade, aí sim vale um gráfico diário ou gráficos com semanais até. Aqui um gráfico intraday da Vale. Olha, esse gráfico aqui ele tem 60 minutos. Então, nesse caso, cada candle desses aí que vocês estão vendo na tela representa 60 minutos, representa 1 hora de negociação dentro do pregão da Bolsa. Tá? Veja que ele é bastante volátil. Agora, eu tenho o mesmo gráfico da Vale diário. Tá? Veja que é um movimento, apesar de ser o mesmo gráfico, parece que o movimento é diferente. Por quê? Porque as altas e baixas são mais suaves um pouco. O mesmo gráfico da Vale agora semanal. Veja, a quantidade de candles vai diminuindo, porque cada candle aqui representa uma semana de movimentação da Vale. Então, tenho uma frequência menor de candles, o que também, de certa forma, facilita o seu estudo. Agora, o mesmo gráfico da Vale mensal. Veja que eu tenho um gráfico desde 1999 até 2012, mensal da Vale. Então, cada barra, cada candle desses representa um mês de oscilação da Vale. Tá? Veja como ficou bem caracterizado aqui o ano de 2008, onde nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 meses de queda. No 6º mês ficou meio que no 0 a 0, no 7º também, no 8º mês voltou a subir. Tá? Então veja, um gráfico mensal, ele te dá uma visão de longo prazo nesse caso. E por último, o mesmo gráfico da Vale, agora anual. Sim, é um gráfico de anos. Cada barra dessas agora representa 1 ano de oscilação da Vale. Veja que ela vinha numa tendência de alta muito interessante desde 2001, mais ou menos, até 2007, 2008 foi o trágico ano da queda forte. 2009 ela subiu, 2010 ela subiu, 2011 caiu, 2012 caiu, 2013 e 2014 também caiu um pouco. Tá? Então veja que a gente tem aqui uma visão realmente de muito longo prazo dentro de um gráfico desses.
porque um candle representar um ano de oscilação é muita coisa, né? É realmente para quem está interessado em estudar o ativo para longuíssimo prazo. Outra coisa importante quando a gente estuda os gráficos é definir a escala. Bom, então nós vimos aqui, primeiro eu preciso definir qual é o tipo do gráfico que eu vou usar, preciso definir qual é o tempo gráfico que eu vou fazer as minhas operações e eu preciso definir também a escala. E eu adianto para vocês que normalmente a escala logarítmica é a melhor. Então já deixem o seu gráfico configurado, isso é fácil fazer dentro do sistema gráfico, você tem lá uma opção para trocar isso, né, no Home Broker, por exemplo, você pode fazer isso nos outros também. Já deixe configurado na escala log, porque aí quando você for abrir algum gráfico, ele sempre abrirá dentro desse padrão, dentro da escala logarítmica. Tá? Então você abre lá o gráfico, ele já configurou dessa maneira para não abrir na escala aritmética. Mas qual é a diferença? Vamos lá, vamos entender o que são essas duas escalas. Na escala aritmética, a medição dos movimentos dos preços é sempre feita em termos unitários, em termos de valor. Tá? Agora, a escala log, ela mede os movimentos em termos de percentuais. Percentual de valorização ou desvalorização, percentual de alta ou de baixa e não de valor. Então veja só, dois ativos têm uma variação de R$10, por exemplo. O ativo 1, ele vai de 10 para 20, ou seja, ele custava R$10 e ele aumentou R$10, então agora ele vale 20, né? Ele subiu 100%, concorda? Custava 10, passou a 20 e subiu 100%. O ativo 2, ele custava 80, também aumentou R$10, agora ele vale 90. Qual foi a alta que ele teve? 12,5%. Percebe que a mesma alta unitária em termos de valor financeiro de R$10 para um papel representa 100%, para o outro papel representa apenas 12,5%. Por isso que a escala log é tão importante, porque ela sempre faz a análise percentualmente, não a partir de valores absolutos. Tá? Então a escala log ela contempla melhor esses valores. Olha na estrutura aqui do lado. Ó, a escala aritmética é sempre 1, 2, 3, 4. Ela é uma escala constante que não leva em conta o percentual. Ou seja, se uma ação custa 1 e ela aumenta, sei lá, 1, ela teria um aumento de 100%. Né? Então ela vai para 2. Agora, se ela está em 2 e aumenta mais 1, ela não vai, né, para aumentar esse mesmo percentual, ela vai para 3. Então, dentro da escala, veja, o gráfico daria a mesma escala de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, e está errado. Tá? Se a gente pensar dessa maneira. Então, veja, a escala log, ela já dá o percentual, ou seja, de 1 para 2 é 100%, de 2 para 3 já é 50%, de 3 para 4 já é 20%. Então, por aí vai, veja, ele vai justamente ajustando a escala para não haver distorção por conta dessa alta. Tá? Então usem sempre a escala log, que ela funciona bem melhor, principalmente nos gráficos de mais longo prazo. Olha só um exemplo aqui, pegamos Itaú Unibanco num gráfico semanal, só para vocês verem a diferença entre os dois. Tá? Isso aqui é um gráfico de longo prazo, né? É onde a gente tem um movimento, aqui o papel vai subindo, 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 aí ele cai e volta. Veja, isso aqui está numa escala log, estão vendo? 3,14, 9,27, 15, os preços parece que vão afunilando, por quê? Porque ele vai considerando percentualmente a alta. Agora, na escala aritmética, veja como é que ficaria esse gráfico. Vejam que parece que lá atrás o papel subia menos e agora nos últimos tempos ele inclinou, ele voltou, ele veio subir mais. Tá? Então, é uma percepção equivocada do movimento do ativo nesse período. Porque a percepção correta é essa da escala log. Veja, vou colocar de novo. Escala logarítmica, que considera percentualmente a alta numérica do ativo, em termos de valores, e agora a escala aritmética, para vocês verem a diferença. Veja, parece que estamos olhando para outro gráfico. Não parece ser o mesmo gráfico que a gente viu anteriormente na tela anterior. Né? Por quê? Porque
ele sempre faz o ajuste na escala log pelos valores a percentuais e não simplesmente a valores absolutos. Tá bom? Então, fica aí a dica para vocês. Então, vimos nessa aula aqui os tipos de gráficos, vimos os tempos gráficos e vimos também as escalas gráficas ideais para serem utilizadas. Cada um de vocês deve configurar a sua ferramenta técnica, né, o seu gráfico, da maneira que funciona melhor para o seu tipo de trade. Mas essas dicas que eu dei aqui normalmente são importantes para todo mundo. Tá bom? Espero que tenha gostado dessa aula. Eu volto daqui a pouquinho com mais uma aula interessante do nosso curso de análise técnica. Até mais!